Esta semana, Conversa em Dia. Muito boa tarde, iniciamos aqui mais um espaço de Conversa em Dia, à quarta-feira, e começamos na abertura deste espaço à quarta-feira, depois das 7 da tarde, com repetição às 11 da noite, com os cabeças de lista à Câmara Municipal do Cartacho, por ordem de apresentação das respectivas candidaturas. O primeiro no Conselho do Cartacho foi Pedro Ribeiro, pelo Partido Socialista, e é o primeiro convidado nesta Conversa em Dia. Na próxima Conversa em Dia, digo-vos já, de hoje a 8 dias, será Paulo Varanda, o segundo que apresentou a sua candidatura no Conselho do Cartacho. Mas hoje o nosso convidado é Pedro Ribeiro, candidato do Partido Socialista. Dr. Pedro Ribeiro, muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui nesta quarta-feira, nesta Conversa em Dia. Boa tarde, Joaquim Palmela, e boa tarde a todo o auditório da Rádio Cartacho. Doutor, começava por lhe perguntar se entende que já estamos em pré-campanha, como é que está a decorrer esta pré-campanha da sua candidatura? Bom, apresentei a minha candidatura no passado dia 17 de fevereiro, como disse, decorreram cerca de 100 dias até hoje. Tem corrido dentro das nossas expectativas. O nosso compromisso e a palavra-chave desta candidatura é envolvimento, envolver as pessoas num projeto que é coletivo, dar voz aos cidadãos, e nesse sentido temos promovido um conjunto de visitas a coletividades, a associações, a empresas do nosso Conselho, que nos têm permitido, neste período de auscultação, recolher contributos muito válidos para construirmos propostas a apresentar nas próximas eleições autárquicas. Fazer bem. Muitos têm perguntado se não tem sido o PS governar o Conselho desde que existe poder local em Portugal. E o porquê de só agora fazer bem? Bom, o fazer bem surgiu de uma forma muito natural. Como sabe, somos bastante críticos em relação ao atual Estado a que chegou o nosso Conselho. Por essa mesma razão, o Partido Socialista entendeu não reconduzir convite ao atual Presidente da Câmara para prosseguir o projeto em nome do Partido Socialista. Achamos que o projeto do Partido Socialista, por razões que já aqui apresentámos, foi desvirtuado. Julgamos que é tempo de regressar aos tempos de Dr. Renato Campos, Dr. Conde Rodrigues, Dr. Francisco Pereira, porque não também aos tempos iniciais do Dr. Paulo Caldas, nomeadamente ao primeiro mandato que fez, no qual nos revemos, e julgamos que é tempo de voltarmos a fazer bem ao nosso Conselho, com os pés assentes no chão, voltar a dar prioridade aos assuntos que têm a ver com o dia-a-dia das pessoas e não nos perdermos em projetos megalómanos que hoje não têm qualquer tipo de cabimento naquilo que é o estado das finanças da nossa Câmara Municipal. O que quer dizer que declina qualquer responsabilidade, porque não pode esquecer que foi eleito em diversos executivos, deixou em 2008 a Câmara Municipal do Cartacho, mas quer queira, quer não, foi vice-presidente da Câmara Municipal, quer queira, quer não, contribuiu também para este estado de situação, ou não? Eu já tive a oportunidade de dizer, quer aos microfones da Rádio Cartacho, e repetir na minha apresentação de candidatura, que o Partido Socialista não renega a sua história. Temos muito orgulho no que fizemos, de bem, mas também temos que reconhecer com humildade que tivemos coisas que correram mal. Principalmente nos últimos anos, tivemos muita coisa que correu mal, e acho que este reconhecimento por parte do Partido Socialista é naturalmente o primeiro passo para corrigirmos o caminho. E, portanto, nesse sentido, já tive a oportunidade de o fazer por diversas vezes.
que não renegamos a nossa história, assumimos aquilo que de mal aconteceu, independentemente dos responsáveis que foram eleitos pelo Partido Socialista, mas temos de ter a humildade democrática de reconhecer o que correu mal nos últimos anos e entendemos, volto a afirmá-lo, que é este o primeiro passo para corrigir o caminho. Aliás, é hábito dizer-se que o passado só não interessa àqueles que não querem perceber e aprender com os seus avisos, com os seus ensinamentos. E, portanto, esta candidatura que tem por mote fazer bem é também uma candidatura que reconhece aquilo que correu mal e que está disponível para o corrigir. Entretanto, muitos são aqueles que, após terem a oportunidade de ver o lançamento da sua candidatura e alguns dias depois passa a expressão, a propaganda à sua candidatura, os outdoors, são 27 outdoors, se a memória não me atraiçoa, segundo o comunicado que recebi da sua campanha, da direção de campanha, são 27 outdoors. Quando temos um concelho cheio de buracos nas estradas, como os seus próprios realçam, dizem que querem fazer bem, quando temos as pessoas a dizer que não têm uma qualidade de vida no concelho que era desejável com os impostos que pagam, quando temos pessoas a ter que muitas das vezes terem 2 meses de atraso, 3 meses de atraso para pagar a fatura da água, não é uma ostentação de luxo estes outdoors todos em tempo de crise, em tempo de ver como está o cartaz? Bom, sobre os materiais de campanha, gostava desde já de dizer o seguinte: sensíveis a tudo isso que me foi transmitido pelo Joaquim Palmela, fizemos aqui o enorme esforço de contenção. Eu não tenho os números em concreto, que isso está a cargo da direção de campanha, mas a orientação que eu dei à direção de campanha foi para reduzir em cerca de 40% aquilo que foram os gastos de há 4 anos. E aqui, outra orientação que eu dei à minha direção... Não me quero retificar, é que tinha dito no dia 25 de Abril que esta campanha eleitoral iria custar menos 60% do que a anterior. Sim, naturalmente, sim. Mas era aí que eu ia entrar. Como sabe, há uma subvenção estatal para os partidos. No somatório da subvenção estatal com aquilo que foram contributos particulares, a redução será cerca de 60%, exatamente. Mas a orientação que eu dei era que a campanha fosse apenas feita tendo por base aquilo que é a subvenção estatal, que por si também já será reduzida este ano. Acho que nós temos a obrigação, em campanha eleitoral, de utilizar meios para dar a conhecer aquilo que são as nossas propostas. A democracia também nos obriga a isso, mas, como dizia, foi em nome desse esforço de contenção que dei essa orientação e sublinho, para aquilo que me é dado a ver, pelo menos no que tem a ver com as estruturas já montadas pelo Conselho, julgo até que ao nível de outdoors seremos porventura a campanha, até ver, que tem menos dispositivos espalhados pelo Conselho, porque, como reforço, tivemos esse cuidado de sermos sensíveis ao momento pelo qual estamos a passar. Também gostava de reforçar que a nossa máquina de campanha é toda ela voluntária, portanto não temos custos com qualquer empresa de comunicação, portanto tudo é dado por voluntários que trabalham à noite de forma voluntária para o Partido Socialista, e também é por essa via, naturalmente, que nos permite reduzir substancialmente os custos de campanha. Onde é que encontra estes 40% ou 60% menos de campanha? Já sabe quanto é que se gastou em 2009? É como eu disse, quem tem esses elementos é a direção de campanha. Depois, naturalmente, poderei fornecer à rádio, vinha mais preparado para falar nas propostas para o futuro, se soubesse que isto seria um tema, naturalmente, que traria esses números, mas confesso que não os tenho aqui. Mas compreendo também que estes são temas que as pessoas têm que ser esclarecidas sobre aquilo que... Naturalmente. Aliás, eu penso que este é um tema, hoje em dia, por aquilo que disse, é um tema extremamente importante. Eu posso lhe enumerar algumas coisas onde o esforço de contenção
está a ser feito. Como disse, não há gabinetes de comunicação a trabalhar nesta candidatura. A única despesa que temos é nos materiais que entregamos para impressão nas respectivas empresas gráficas e, portanto, a este nível, é por esta via também que reduzimos os custos e também reduzimos o número de autotesouros que estão espalhados pelo Conselho. Vou-lhe fazer mais uma pergunta ainda relacionada com a pré-campanha ou sobre o modelo de campanha. Dizem alguns, onde é que o senhor tem estado desde 2008, que apareceu agora no Conselho do Cartacho, e no Facebook são vídeos e mais vídeos de festas e festarolas onde o senhor está permanentemente. Quer justificar porque é que está agora mais próximo da população do Conselho e não esteve desde 2008? Bem, eu presumo que alguém poderá ter andado mais distraído. Eu estou onde sempre estive. Fui sempre aos eventos que tive a possibilidade de ir, naturalmente, e penso que toda a gente entenderá isso, que numa altura em que estamos a construir propostas para apresentar a eleições, há aqui um desejo enorme de contactar o maior número de pessoas possível. E se me permite o Joaquim Palmela, eu não lhe chamaria festas e festarolas, chamar-lhe um conjunto de atividades que são promovidas pelas coletividades do nosso Conselho, que têm me convidado para estar presente e, naturalmente, sempre que eu posso, estou, como sempre estive, presente nesse conjunto de iniciativas, porque também, para além do apoio a essas associações, a essas coletividades que vivem hoje em grandes dificuldades, também são pontos de encontro para auscultar as populações, para auscultar os dirigentes associativos sobre aquilo que mais lhes preocupa neste momento. Vamos então à candidatura e ao sumo desta candidatura. Voltar a investir nas ideias e nas pessoas. Está a dizer que os eleitos anteriores do PS esqueceram as ideias e as pessoas no Conselho do Cartacho? Bom, eu penso que hoje é consensual para todos que há um conjunto de decisões que têm sido tomadas nos últimos anos que foram feitas nas costas das pessoas. Eu penso que as obras do Parque Central são, porventura, o maior símbolo da forma como não foram auscultadas as pessoas. Eu estou convencido que se houvesse essa preocupação, não havia este sentimento quase de traição àquilo que foi a destruição de um jardim com árvores centenárias. Estou convencido que se as populações fossem auscultadas, não tinham sido ali cometido um conjunto de erros que eu acho que são grosseiros para uma obra no século XXI. Desde logo, uma obra que aposta acima de tudo em pedra, uma obra feita num concelho que é dos mais quentes do país, onde há poucos espaços para que as pessoas possam estar, onde possa ser um ponto de encontro, onde as pessoas possam usufruir do espaço público, poucas sombras, como eu dizia, uma infraestrutura acima de tudo em pedra, uma pedra que reflete ainda mais calor e ainda mais luz, um parque infantil que é projetado para aquela zona sem sombras, uma zona que não tem casas de banho públicas para servir as pessoas. Há ali um conjunto de erros crassos que eu estou convencido, e por isso a palavra-chave desta candidatura é envolvimento. Estou convencido que se as pessoas fossem envolvidas e tivessem a possibilidade de discutir aquele projeto que está no coração da cidade, estou convencido que não teriam sido cometidos erros tão grosseiros. Quem o está a ouvir, parece que o Pedro Ribeiro nunca fez parte dos executivos, e esta união dos jardins, esta transformação da zona central da cidade já é falada desde 2001. Porquê é que não travou? Não, até anterior. Até anterior? É anterior. Está-me a ajudar. Porquê é que não tentou travar eu sou um defensor da União dos Jardins. Sempre fui na Câmara Municipal. Aquela obra não é a União dos Jardins. Aliás, a União dos Jardins é uma ideia que nasce nos mandatos do José Contra Rodrigues, tendo como grande estratega dessa obra o engenheiro Álvaro Pires,
E aquilo que estava pensado não era nada disto. O que estava pensado obedecia a um pensamento estratégico refletido e partilhado com muitas pessoas, e aqui o grande objetivo depois era fazer um conjunto de fóruns onde as pessoas da freguesia do Cartaz e fora do Cartaz tivessem a possibilidade de opinar. Aquilo que estava em causa não era nada disto que foi feito. Qual era o pensamento da altura e com o qual eu concordo? O Cartaz tinha a norte da cidade uma zona de lazer que chama-se Quinta das Pratas, onde havia uma boa oferta para lazer, para desporto. O Cartaz projetou nessa altura, também é dessa altura, o projeto para a Quinta de Santa Eulália. Portanto, também criar a sul da cidade um espaço de lazer e de recreio para todas as famílias. Para equilibrar a cidade, estava pensado fazer uma intervenção do mesmo tipo no centro da cidade. E por isso é que era uma união dos jardins. Aliás, mais, o engenheiro Álvaro Pires usava uma expressão muito engraçada, que para sendo a mesma coisa não o é. Ele chamava-lhe o Jardim da União, porque historicamente, para além da insegurança que sempre teve para o Cartaz, aquele eixo central, e um pouco mais à frente chegou a falecer um jovem que estudava no ciclo, para além das questões de segurança, o Cartaz sempre teve muito dividido entre norte e sul. Portanto, o Jardim da União até nos convocava aqui para uma reunificação da cidade à volta de um espaço verde, onde estava previsto uma zona, um espaço com água, onde as famílias tivessem sombras para poder estar. Portanto, era um jardim que seria unido, não era a destruição de uma parte do jardim em substituição com botão armado. Estava a dizer que foi incapaz de travar este processo enquanto esteve como eleito do Partido Socialista na Câmara Municipal e depois como Presidente da Conselhia, sabendo certamente quais eram as propostas do Partido Socialista para o Conselho. Eu, tal como todas as pessoas, fui um daqueles que desconhecia o projeto que estava. Aliás, o projeto não foi discutido com o Partido Socialista, o projeto não foi discutido com rigorosamente ninguém. Foi um projeto que foi ao Executivo Camarário e foi um projeto que o Executivo de então deliberou e decidiu executar assim. Portanto, este não foi um projeto partilhado nem com a população, nem com o Partido Socialista. Mas nunca o senhor veio terreiro com intensidade ao lado da oposição, por exemplo, que chegou a fazer algumas manifestações quando foram colocados os taipais à volta do Parque Central. Nunca a Conselhia do PS, e o senhor já era Presidente da Conselhia em 2009, ainda não era Presidente da Conselhia, mas também não vi o senhor discordar muito destas opções dos eleitos do Partido Socialista. Joaquim Palmela, eu acho que isto não é um assunto do poder nem um assunto da oposição. Gostava de sublinhar que, quer aqui na Rádio Cartaz, por diversas vezes nestes microfones, quer nos fóruns onde tive acesso, como qualquer cidadão, porque eu não era presidente do Partido Socialista em 2009, tive a oportunidade de chamar a atenção, mesmo sem saber o que é que estava para ali a ser projetado, tive sempre a oportunidade de chamar a atenção daquilo que era para mim fundamental preservar. E o Cartaz tinha ali um património muito valioso que destruiu em nome de algo que eu acho que não corresponde àquilo que foram as expectativas geradas às pessoas. Foi um erro de casting deixar governar os eleitos do Partido Socialista sem darem a conhecer à Conselhia aquilo que estavam a fazer, porque caso contrário o senhor tentava travar esse projeto. Como eu lhe disse, eu assumi a presidência do Partido Socialista em 2010, em eleições, e é público, nunca o escondi, que as relações com o Executivo Municipal, porque o Presidente da altura nunca aceitou os resultados que saíram das eleições, que foi um período bastante tenso e de difícil comunicação, também por essas razões. Pergunto-lhe, se for eleito Presidente da Câmara Municipal, vai alterar alguma coisa? Joaquim Palmela, eu tenho a noção clara da realidade em que nós estamos. E a realidade em que nós temos do ponto de vista financeiro limita bastante executar ali uma alteração profunda. Agora, o que nós, e é um compromisso que vamos apresentar junto dos eleitores, queremos aperfeiçoar e melhorar aquilo que está feito, mesmo sabendo que há ali um património valioso que já não vamos conseguir repor.
Como é que, e continuo a dizer, se for eleito Presidente da Câmara Municipal, e porque está a preparar esse programa, certamente que tem em conta o recorrer do município do Cartacho ao PAEL e ao reequilíbrio financeiro. Aliás, no distrito de Santarém são 2 os concelhos que têm o PAEL suspenso por falta de informação ao Tribunal de Contas, Torres Novas e Cartacho. Estamos a falar de cerca de 45 milhões de euros, mas o PAEL e o reequilíbrio financeiro só têm autorização do Tribunal de Contas, eventualmente, se estiverem os dois consignados aquilo que está a acontecer de negociações com a banca e depois o Tribunal de Contas aprovar ou não o PAEL. Se o senhor tivesse a oportunidade de estar nesta altura no município do Cartacho, ia também recorrer ao PAEL e ao reequilíbrio financeiro? Naturalmente que sim. Aliás, penso que é uma questão que é consensual no Conselho do Cartacho, mesmo entre todas as forças políticas, que este PAEL, que é o Programa de Apoio à Economia Local, é fundamental neste momento para que a Câmara possa reequilibrar-se do ponto de vista financeiro e também injetar algum dinheiro, pagando as suas dívidas, na nossa economia local, que tão necessitada está naturalmente do pagamento destas dívidas do município. E é só pedir licença ao Joaquim Palmela, só para voltar à questão anterior, só para que fique aqui muito expresso o meu pensamento sobre aquela obra do Parque Central. Eu ouvi há pouco tempo umas declarações do Presidente da Câmara, penso numa Assembleia Municipal de Jovens, que tinha intuito de voltar a reabrir aquela via. Eu acho que isto é bem demonstrativo, demonstra bem a incapacidade de gerir e de planear aquele espaço. Eu fiquei incrédulo ao ouvir estas afirmações. Como é que no atual momento financeiro e numa obra que ainda não tem 2 anos depois da sua inauguração, que nem sequer ainda está completa, como podemos todos verificar quando lá passamos, não está ainda completa, como é que uma obra em que os espaços verdes, os poucos que sobreviveram, existe uma enorme dificuldade em fazer a sua manutenção, há sempre ervas enormes, o jardim com falta de cuidado. Como é que se pode pensar em destruir aquilo que ainda não tem 2 anos estar feito? Eu acho que isto de alguma forma é brincar com o dinheiro dos nossos impostos, brincar com o dinheiro dos contribuintes, e acho que não pode ser levado muito a sério. Acho que acima de tudo demonstra falta de pensamento estratégico sobre aquele projeto. Um projeto, como lhe disse, tinha por objetivo principal conferir segurança e criar uma zona de lazer para que as famílias pudessem ali estar, usufruir do espaço público. E também quero deixar aqui uma nota, uma notícia em primeira mão. Para mim, aquilo que é prioritário para a freguesia do Cartacho a nível de acessibilidades é fazer o prolongamento da Avenida João de Deus, permitindo assim que quem vive na zona sul da nossa cidade, e era algo que já estava pré-projetado, fazer o prolongamento da Avenida João de Deus, passando ao lado do Mini Preço, para que quem vive na zona sul da cidade possa ter um acesso mais fácil, porque de facto hoje tem que dar 1001 voltas para irem para as suas residências ou para aquele comércio que ali existe. Portanto, para mim, prioritário para a freguesia do Cartacho a nível de acessibilidades é essa via. Mais a falta de pensamento estratégico sobre o centro do Cartacho é de tal modo que hoje percebe-se que não houve um estudo de tráfego para aquela zona da cidade. Mas não houve até hoje conversações com a rodoviária para que aquele terminal pudesse ser transferido para onde ele é mais necessário, e o espaço existe, que é o espaço de caminhonagem junto ao campo da feira. A maior parte dos utilizadores do transporte rodoviário são alunos da escola secundária da EB23, que vai também para a zona do campo da feira, e a dar mais segurança a esses jovens que não têm que fazer uma rua inteira do Cartacho à chuva ou ao calor para aceder à rodoviária. Havia que aumentar o transporte urbano, o TUC, na cidade do Cartacho, de forma a levar as pessoas
com menos tempo para essa zona para poderem apanhar os transportes rodoviários. A falta de planeamento é tal que após 4 anos daquela obra ter iniciado a sua construção, ainda não está pensado o modelo de gestão para aquele parque de estacionamento, quer daquela área, quer do estacionamento circundante, havendo mesmo aquela tomada de posição ridícula para decidir isto. A incapacidade de gestão hoje da Câmara é tão grande que tínhamos de estar a recorrer a um referendo que teve o resultado que teve, que obviamente as pessoas não estiveram lá, porque acharam inconcebível como é que uma Câmara Municipal, e acho que isto também traduz a falta de liderança, tem uma incapacidade para decidir um modelo de gestão de um parque de estacionamento que é para aí 1/5 ou 1/6 do Colombo. Portanto, para isso deve-se gastar dinheiro a fazer uma consulta popular, porque houve incapacidade, e até hoje continua a haver incapacidade para ter um modelo de gestão. Portanto, isto só demonstra tudo isto, a incapacidade em gerir, a capacidade em planear. E eu, quando vi esta notícia, ainda para mais dada numa Assembleia Municipal de Jovens, muito honestamente achei que é de uma falta de maturidade política a toda a prova. Voltando à questão do reequilíbrio financeiro e do PAEL, o senhor já o disse que optava também por fazer este pedido de reequilíbrio financeiro e de PAEL. Estamos a falar de cerca de 45 milhões de euros. Estamos a falar de 7 milhões de euros de encargos financeiros com o pessoal na Câmara Municipal ano. Estamos a falar, se eventualmente for aprovado este reequilíbrio financeiro e o PAEL, estamos a falar num serviço de dívida, juro e amortização de cerca de 4,5 milhões de euros a 20 anos. Estamos a falar de todas as taxas no Concelho do Cartacho, todas elas no máximo. Estamos a falar que qualquer dia as pessoas, antes de virem para o Cartacho, vão consultar as taxas que pagam noutros concelhos para poderem optar pelos concelhos vizinhos para não terem tantos encargos. Como é que o senhor vai governar se for eleito Presidente da Câmara Municipal, sabendo-se que as receitas anuais nesta altura andam a rondar os cerca de 13 milhões de euros? Bom, Joaquim Palmela, por tudo aquilo que disse e que é de conhecimento público, é óbvio que o desafio é grande. Nós temos sempre perante os problemas duas atitudes possíveis. Ou cruzamos os braços e assobiamos para o ar, ou os encaramos de frente. E nós temos que encarar essa situação com o realismo que ela comporta. O Joaquim Palmela tem acompanhado as nossas comunicações e não estamos em tempo de vender ilusões às pessoas. E isto significa que os próximos anos, porque somos pessoas honradas e honestas e devemos de pagar a quem devemos, os próximos tempos serão tempos de enorme sacrifício. Serão desafiantes e serão de enorme sacrifício, porque não vamos poder apoiar as coletividades na dimensão que gostaríamos, não vamos poder apoiar do ponto de vista das IPSS na dimensão que mereceriam e, portanto, vamos ter que fazer aqui um esforço enorme de contenção nos custos. Vamos ter que avaliar muito bem aquilo que é essencial para a Câmara adquirir e vamos ter, naquilo que não temos capacidade de adquirir, como eu disse na minha apresentação, fazer o milagre das omeletes sem ovos. O que é as omeletes sem ovos? É pegar nos recursos que temos na Câmara, e temos excelentes recursos na Câmara que apenas precisam de ser mobilizados e motivados. Temos excelentes recursos na Câmara para termos que fazer mais com menos. Portanto, é esse o grande desafio do futuro. Mais com menos, está-me a falar de dinheiro ou está-me a falar também de efetivos na Câmara Municipal? Não, estou a falar essencialmente de trabalho. Portanto, vamos ter que trabalhar mais com menos recursos financeiros. Naturalmente, e já disse isto também na minha apresentação, a primeira coisa que temos que fazer quando chegamos à Câmara é promover uma auditoria. Uma auditoria para quê? Para percebermos exatamente a dimensão da dívida, para percebermos exatamente
que procedimentos hoje existem na Câmara Municipal para a contratação de serviços, para a contratação de alguns bens, e a partir daí, com esse diagnóstico, vamos ter que definir aquilo que para nós é fundamental assegurar. E eu já o disse. Para mim, o que neste momento é fundamental assegurar, em primeiro lugar, pagar a quem se deve. Em segundo lugar, cuidar daquilo que tem a ver com o dia-a-dia das pessoas. Ou seja, cuidar da limpeza urbana, cuidar da forma como estão os nossos jardins e os nossos espaços de lazer, e aqui a freguesia do Cartaz é um exemplo do abandono e de muito desmazelo que existe na iluminação pública, em alguns alcatroamentos, nas passadeiras de peões, nos jardins e nos parques infantis estão espalhados um pouco por toda a freguesia, e portanto isto para mim são os serviços essenciais. Estes têm que funcionar bem. Tudo o resto vamos ter que avaliar caso a caso para sabermos se temos recursos financeiros para o fazermos. Por isso não vale a pena andarmos a prometer aquilo que não vamos poder cumprir, nem vale a pena vender ilusões às pessoas. Mas ainda não estamos a cumprir este serviço de dívida e de amortização de cerca de 4,5 milhões de euros, se eventualmente for aprovado o PAEL, e o reequilíbrio financeiro dos tais 45 milhões de euros a 20 anos, e já nesta altura estamos a olhar para o Conselho e percebemos que o Conselho não está bem nos espaços que há pouco referiu. Está a chamar incompetentes àqueles que estão na Câmara Municipal atualmente por não conseguirem fazer com mais dinheiro do que aquele que vão ter no futuro os eleitos em setembro ou outubro de 2013? Eu não faço esse tipo de juízo de valor sobre pessoas. Agora, reconheço, esta é a minha opinião, e é a opinião da generalidade das pessoas com quem falo, que hoje não há uma boa gestão no município. Há pouco tive também a oportunidade lhe dar alguns exemplos, e acho que quem hoje gera a Câmara está sem capacidade para mobilizar e para motivar os recursos que tem ao seu dispor. Depois deste diagnóstico que já fez, como é que olha para a sua terra, para o seu concelho? Eu olho com muita preocupação, obviamente, mas também olho com ânimo, porque eu acho que, tendo a consciência que as coisas não têm estado bem, não posso perder de vista um conjunto de potencialidades que o nosso Conselho tem e que interessa trabalhar sobre elas, para que também do lado da Receita possamos ter aqui mais recursos para, como disse, rapidamente reequilibrarmos financeiramente a Câmara e, de forma gradual, fazendo essa recuperação financeira, podermos ajudar quem mais precisa e quem mais trabalha. Quer o PSD, quer o CDU, quer o Bloco de Esquerda, já vieram dizer que parece que alguns chegaram agora só ao Conselho do Cartaz, que nunca tiveram responsabilidades políticas para fazer a radiografia que o senhor acabou de fazer. Como é que responde a essas críticas, sabendo-se que o senhor, quer queira, quer não, e já o disse nesta nossa conversa, assume o passado do Partido Socialista? Como é que responde a estas... Joaquim Palmela, eu estou muito à vontade, não sei se a mensagem era para mim, mas eu estou muito à vontade para responder a qualquer esse tipo de questão. As frases que se têm ouvido é esta: estão cá uns a governar, e já cá estiveram outros, e estão a aparecer outros que, quer queiramos, quer não, todos eles têm responsabilidades, ou seja, são colocados todos dentro do mesmo saco. Naturalmente, eu percebo o interesse político que há em fazê-lo. Vale a pena relembrar, muita gente lembra-se, vale a pena relembrar que eu votei contra um orçamento do município, contra a liderança do meu partido. Quero aqui lembrar que votei contra porque, e ficou em ata de Câmara e foi público, entendi que esse orçamento prejudicava bastante o nosso Conselho, o futuro do nosso Conselho, que iria dar asa a uma derrapagem financeira, como veio a acontecer. A partir daí acentuou-se a derrapagem financeira, porque tinha uma revisão orgânica na Câmara que ia fazer com que a Câmara tivesse mais generais
do que soldados, e isso ia ter implicações na folha salarial da Câmara. E também relembro aqui que foi por causa desse voto contra e pelo facto de ter manifestado contra o rumo que o meu Conselho estava a seguir, que pedi renúncia ao mandato, e que isso já me tinha custado, da parte do Presidente de então, que me retirasse todos os pelouros da Câmara, deixando de ser Vice-Presidente e deixando de ser vereador a tempo inteiro. E tive sempre a oportunidade de dizer que esse foi um preço que paguei com gosto. Portanto, ou seja, saí da Câmara Municipal naquelas circunstâncias por força de defender publicamente, de uma forma frontal, olhos nos olhos, que este rumo, o rumo que estava a ser seguido, iria dar naquilo que hoje estamos a constatar. Portanto, eu compreendo que da parte da oposição, e isso vai ser cada vez mais recorrente até às eleições, queiram colocar tudo no mesmo saco, mas acho que as pessoas desta terra são pessoas com uma boa memória e, portanto, acho que essas apreciações da parte dos partidos da oposição obedecem a um jogo político e meramente a isso. Meramente ao jogo político, mas não meramente ao Pedro Ribeiro, que assumiu a presidência da Conselhia em 2010, como disse há pouco. Estamos em 2013 e era expectável, por todos aqueles que sabiam o percurso de Pedro Ribeiro, de votar contra um orçamento do próprio Partido Socialista, de ter sido penalizado pelo então Presidente da Câmara Municipal, que quando tomou posse da Conselhia, passa a expressão, quando foi eleito Presidente da Conselhia, tivesse feito a ruptura com os eleitos de 2009, mas essa ruptura só veio a acontecer há pouco mais de 3-4 meses. Porquê é que não fez essa ruptura, sabendo que o Conselho, passa a expressão, naquilo que se diz na estratégia política, estava a caminhar para o abismo, para a situação em que hoje se vive financeiramente e a qualidade de vida? Porquê é que não fez essa ruptura logo quando assumiu a presidência da Conselhia com os autarcas eleitos pelo Partido Socialista, uma vez que estes também nunca lhe deram a conhecer quais os projetos, quais os orçamentos de então até à data de hoje? Por uma razão muito simples, Joaquim Palmela. Eu não utilizo os meus cargos políticos ou cargos institucionais para fazer ajustes de contas. Eu procurei, e foi em nome disso... Mas não era um ajuste de contas, foi o que o senhor proporcionou, se calhar, foi um sacrifício da população do Conselho de não ter, na altura, retirado a confiança e talvez do próprio Partido Socialista nesta altura. Estaria em melhores condições de estar hoje aqui. Joaquim Palmela, se eu apenas fizesse a minha intervenção política em nome de calculismos políticos para o futuro, ou em nome de jogatanas, era a coisa mais fácil para mim, era mal tivesse tomado posse, propor uma retirada da confiança política. Eu gosto de ser consequente com os meus actos. Se fosse retirada a confiança política, eu era o primeiro a defender eleições antecipadas. Eu penso que ninguém no Conselho do Cartaz, depois do Dr. Paulo Caldas ter ganho eleições com maioria absoluta, penso que ninguém no Conselho do Cartaz entenderia, a não ser por ajuste de contas, que quem liderava o partido mal o tinha ganho, fosse propor uma coisa dessas para que, passado 6 meses ou 9 meses após as eleições, estivéssemos em eleições antecipadas. Volta a afirmar, se fosse a pensar no meu futuro, se fosse por calculismo político, a decisão da retirada da confiança política é a coisa mais fácil que há para fazermos numa comissão política em que temos a maioria. O meu caminho foi sempre um caminho diferente. O meu caminho foi que, de alguma forma, o Partido Socialista não poderia nunca perder a sua, por muito infinita que fosse, a sua capacidade de influência para inverter alguns dossiês que eram estratégicos para o nosso Conselho. Tem a noção hoje de que essa sua não posição pública, para que não fosse entendido como um ajuste de contas ou uma jogatana,
custou neste mandato de 2009 até ao final de 2013 cerca de 10 milhões de euros ao Conselho do Cartaz. Joaquim Palmela, eu volto a dizer aquilo que há pouco disse. Se eu tivesse a pensar na minha candidatura hoje, se tivesse a pensar em calculismos políticos, era a coisa mais simples do mundo. Numa comissão política onde eu tenho a maioria, era fazer uma proposta para retirada da confiança política. Mas acho que o partido, ao fazer isso, também se demitia da sua capacidade, por muito pequena que fosse, de influenciar os autarcas que estavam no poder. E eu vou-lhe dar 2 exemplos muito simples, toda a gente entenderá. Primeiro, quando foi a questão da água, em que rebentou com aquela manifestação popular, o Partido Socialista aí teve uma posição que até foi pública, intransigente, de chamar os seus eleitos na Câmara Municipal e conseguir, de alguma forma, não conseguimos todos os resultados que desejávamos, mas conseguiu-se atenuar aquilo que era o impacto no bolso das pessoas e depois houve uma revisão passado um mês do pressário. Segundo exemplo muito simples, quando nos apercebemos que do atual Presidente da Câmara, em relação ao estacionamento público, podia não haver um respeito para aquilo que for o resultado do referendo, e o resultado do referendo foi taxativo, as pessoas não queriam que fosse concessionado a privados o estacionamento público da cidade do Cartaxo, fizemos aí também mais uma reunião em que conseguimos inverter aquilo que era uma tendência manifestada pelo atual Presidente da Câmara, onde considerava a hipótese de não respeitar o referendo popular. E foi essa posição intransigente do partido que fez também com que fosse respeitada a vontade das pessoas nas urnas. Estes são 2 exemplos de dossiês que foram muito importantes nestes 4 anos, em que o partido, não se demitindo da sua capacidade de influenciar quem gera a Câmara, conseguiu obter resultados bons para as nossas populações. O senhor, na sua apresentação e nas 5 medidas que tem para o Conselho do Cartaxo e que tem vindo aos 5 eixos, os 5 eixos estratégicos, um deles passa também por abrir as conversações com a Cartágua quanto ao contrato, quanto às tarifas do abastecimento de água e do saneamento no Conselho do Cartaxo. Já há algum sentido de conversação com a Cartágua e como é que pretende incitar essas conversações? Bom, agradecemos a esse ponto, que é uma forma também de me permitir falar no futuro do nosso Conselho, e penso que quem nos está a ouvir terá esse interesse. Eu, na apresentação, defini 5 tarefas urgentes e 5 eixos estratégicos para o futuro do nosso Conselho. 5 tarefas urgentes: controlar o preço da água. A segunda, combater o desmazelo da nossa terra, que há pouco tive a oportunidade de anunciar. O terceiro, importantíssimo, aprovar o novo PDM. O quarto, cuidar das pessoas, com base na rede social. E o 5, arrumar a casa, reorganizar a Câmara. Falando sobre esse primeiro ponto, tem a ver com controlar o preço da água, abrir uma via de comunicação com a Cartágua. Bom, eu já solicitei uma reunião à Cartágua, já fui recebido pela empresa Cartágua, e aquilo que me apercebi dessa reunião é que a própria empresa Cartágua tem todo o interesse em ter uma via de comunicação mais estreita com o município, e aquilo que eu vi foi margem de manobra para aperfeiçoarmos alguns mecanismos entre Cartágua e município do Cartaxo. Desde logo, e eu tive a oportunidade, através de um elemento da Assembleia Municipal, de apresentar essa proposta, parece-me que tem que haver aqui um enorme esforço para o reforço da transparência com que chegamos aos valores e às taxas que hoje estão a ser praticados. E eu, quando falo em rigor e quando falo em transparência, falo que a tal comissão que vai analisar a questão das tarifas, a questão dos pressários, devia de ser consensualizada com a oposição, devia de ser um técnico consensualizado
com a oposição, um técnico da Câmara Municipal, para melhor defender os nossos interesses. Eu acho que é fundamental, a questão da água é uma questão fundamental e não pode, sobre esta questão, subsistirem quaisquer dúvidas em relação à seriedade com que se encontram aqueles valores. Volto a frisar, encontrei na Cartágua a sensibilidade para se aperfeiçoar estes mecanismos. Agora importa dizer aqui que aquilo foi um contrato feito entre duas partes. A parte que tem que nos defender é o município do Cartaz, que são os representantes de nós todos. E acho que foi essa parte que em todo o processo andou mal desde o início. E pergunto, tem uma explicação? Eu acho que a explicação tem a ver com o seguinte, e penso que as pessoas lá em casa nos entendem. Quando nós obrigamos uma empresa a entregar nos 4 primeiros anos de contrato, um contrato, agora a memória pode-me estar a traiçoar, ou de 33 ou 35 anos, a memória agora pode-me estar a traiçoar. Neste caso, o ERSAR só permite 30 anos. Pronto. Quando nós exigimos que essa empresa, nos 4 primeiros anos, entregue 45% da receita de um contrato, consideremos 30 anos, essa empresa tem que ser ressarcida rapidamente, até porque estamos a exigir que ela invista, faça um grande esforço de investimento neste período inicial. Portanto, acho que da parte de quem geriu a Câmara, houve uma má negociação, fazia sentido que as receitas estivessem distribuídas ao longo do contrato, porque para além da primeira implicação ter sido o aumento das taxas, os executivos que vierem no futuro, as câmaras municipais do futuro, vão ter muito pouca verba proveniente da água. E o Chico Palmela dir-me assim, então mas não podia ser importante para o município nestes 4 primeiros anos receber 45% da receita? Sim, se essa receita fosse para abater dívida. O pior é que essa receita ao seu grosso já veio e a dívida continua bastante alta. Portanto, eu acho que, penso que é cómodo para a Câmara fazer da Cartágua o seu bode expiatório. Não nego que a empresa também tem responsabilidades e devia ter feito muito melhor, mas quem defende os interesses dos cidadãos é a Câmara Municipal. E acho que da Câmara Municipal o processo não foi bem gerido. E o senhor acha que tem condições para, e depois desta primeira abordagem, se for eleito Presidente da Câmara Municipal, de fazer retroceder um pouco este contrato, estas tarifas? Chico Palmela, eu tenho um grande apreço pela verdade. E como eu lhe disse, eu não estou a candidatar-me a estas eleições para vender ilusões às pessoas. Há contratos assinados. Eu acredito no Estado de Direito e somos pessoas responsáveis e há contratos assinados. O nosso esforço vai ter que ser direcionado e com imaginação, o nosso esforço vai ter que ser direcionado para rever o contrato, haver uma adenda ao contrato, de forma a podermos atenuar alguns dos impactos negativos que hoje tem para as famílias, para as empresas, para as instituições, e aqui sublinho, instituições do nosso Concelho que não têm fins lucrativos e estão a ser bastante penalizadas com este tipo de pressário. Vamos ter que fazer aqui um enorme esforço de concertação com a empresa para encontrar aqui um meio termo que nos possa atenuar. Agora, nunca perdendo de vista, e seria irresponsável da minha parte, que é uma tarefa fácil, porque há contratos que estão assinados. Como é que o senhor quer captar empresários para o Concelho, quer captar mais-valias, quando no parque de negócios se vende 1 metro quadrado de terreno a 75 euros? Joaquim Palmela, um dos pontos nos eixos estratégicos para o futuro tem a ver com as questões da competitividade e do emprego, onde entram naturalmente
as zonas empresariais, onde entra o nosso comércio tradicional, onde entra também o potencial turístico que o nosso conceito tem e tudo aquilo que o envolve. Acho que nós vamos ter que ter um instrumento que é pouco compreensível como é que nós hoje não o temos. É algo que não é novidade, já muitos municípios têm, que é a Carta do Investidor. O que é a Carta do Investidor? É um instrumento que dá a conhecer a todos aqueles que queiram investir no nosso concelho aquilo que o nosso concelho lhes tem para oferecer. A boa localização geográfica, as boas acessibilidades, que recursos humanos é que temos no nosso concelho e quais as suas qualificações, que rede de empresas e de comércio é que temos no nosso concelho e quais as suas áreas de intervenção, empresas que podem servir de suporte à atividade dessas grandes empresas que se queiram instalar no nosso município, que IPSS é que temos e que infraestruturas de suporte, de apoio à família é que temos para as famílias dos empregados dessas empresas que queiram aqui instalar, e acima de tudo temos de ser proativos. Os tempos de hoje não é de ficarmos sentados à espera que os investidores nos batam à porta. O preço pode ser importante para uma empresa, mas não é essencial. Se a empresa tiver outras contrapartidas, pode não ter noutro sítio. Já há municípios com terrenos a um euro ou metro quadrado e não os conseguem vender. Portanto, nós temos aqui um potencial enorme no nosso concelho. Também importa reconhecer que esse preço, naturalmente, também o acho exagerado, mas as empresas, quando têm interesse em investir, e tendo o concelho do Cartaxo a 30 minutos daquilo que é o maior centro de compras do país, que é a área metropolitana de Lisboa, que concentra cerca de 3 milhões de pessoas. Quando estamos a 30 minutos do aeroporto, quando estamos perto de excelentes infraestruturas rodoviárias e temos caminho de ferro e temos o Tejo aqui à porta, a questão do preço pode não ser fulcral para uma grande empresa se vir aqui instalar. Agora, o que é fundamental é sermos proativos, andar no terreno à procura dessas empresas, a mostrarmos e a termos uma carta do investidor onde fiquem a conhecer tudo aquilo que podem ganhar em vir para o concelho do Cartaxo. Temos que nos habituar a fazer marketing, a dizer que o nosso concelho tem potencialidades enormes, tem infraestruturas rodoviárias, ferroviárias extremamente importantes, muito próximas da capital do país, e que há todo o interesse em virem para cá investir, porque aqui serão bem acolhidos. Enquanto não formos proativos, não se espere que numa sociedade moderna, em que as cidades, os concelhos são cada vez mais competitivos, competem cada vez mais entre si para atrair estes investimentos, não é de braços cruzados, fechados na Câmara, que vamos atrair empresas e emprego para o concelho do Cartaxo. Se a memória não me traiçoa, em 2005, 2006, os senhores fizeram uma mega concentração, reunião na Bem Posta, no concelho de Abrantes, para discutir Cartaxo 2020. Por outro lado, eu assisti também, e foi o senhor que apresentou com os académicos, passe a expressão, da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, a carta desportiva para o concelho do Cartaxo. De que andam estes dois documentos? Pois é, uma boa pergunta, Joaquim Palmela. Tive essa preocupação. Tive a preocupação de trabalhar em documentos estratégicos que pudessem nortear diferentes áreas em que nos devíamos concentrar. Investimos, não foi só dinheiro, investimos muito tempo, muitos recursos humanos, muito do tempo das nossas associações para trabalhar em planos estratégicos e em cartas educativas, cartas desportivas, e lamento muito que estejam todos na gaveta. Ou seja, acho que é muito importante o planeamento para termos um objetivo, não de curto prazo, mas de médio e longo prazo para o concelho. E acho que ninguém compreende que depois de todo esse investimento que foi feito, foram envolvidas muitas pessoas, setores económicos, do comércio, como eu dizia, do setor desportivo, cultural e educativo, na elaboração desses documentos, e hoje são documentos que estão fechados
numa gaveta, e acho que isso também ajuda a explicar o desnorte em que estamos. Eu sempre fui defensor de documentos estratégicos por uma razão principal. Era para assegurar que, independentemente dos protagonistas políticos, independentemente de ser o partido A ou B que tivesse na Câmara Municipal, pudéssemos ter um objetivo de médio e longo prazo que fosse comum a todos. Por isso foi importante que esse trabalho fosse de envolvimento com todos. Por isso foi importante que esse trabalho tivesse tido o envolvimento de todos os partidos e de todos os cidadãos que na altura quiseram participar. Incompreensível é terem sido fechados a 7 chaves numa gaveta, porque eles hoje nem é sequer discutida a sua atualização, e para aquilo que nós vamos percebendo, nem sequer estão a ser colocados em prática. Vamos para a parte final desta nossa conversa. Como é que está a trabalhar as equipas? Quando é que apresenta as equipas às juntas de freguesia, à Assembleia Municipal? Joaquim Pamela, nós nesta altura estamos a trabalhar, e como eu sempre disse, nas ideias e nos projetos que vamos apresentar, e em paralelo estamos também a trabalhar na elaboração de listas. O trabalho está praticamente concluído, quer as orientações políticas, quer também as lideranças e a composição das equipas. Julgamos que no decorrer do mês de junho e início de julho estaremos em condições, porque também há aqui formalismos a que estamos obrigados, nomeadamente a aprovação pela Comissão Política dessas listas, mas julgamos que final do mês de junho e início do mês de julho é o timing que estamos a escolher para fazer essa apresentação pública. Queiramos, quer não, eu não posso desassociar aqui o Presidente da Conselhia com o candidato do Partido Socialista, porque quer queiramos, quer não, a estratégia é montada dentro das 4 paredes, com os seus camaradas a discutirem in loco aquilo que é o futuro da candidatura. Tem sentido alguns dissabores. Recordo aqui, Cesaltina Sereno entregou o cartão. Espera-se que também os atuais presidentes de junta, que eventualmente vão ser candidatos pelo movimento do Cartacho, venham a entregar também o cartão de militantes. Se não o fizerem, o próprio partido, a própria Conselhia já o disse que não terão e vão perder a confiança política. Os eleitos, quer na Assembleia Municipal, quer na Câmara Municipal, quer nas juntas de freguesia, que venham a optar por outra candidatura, perdem a confiança política. Tem tido aqui alguns amargos de boca? Não chamaria. Temos tido aqui um processo que é clarificador e que de alguma forma também não nos tem surpreendido. É público desde há muito tempo, e eu tenho vindo a focar isso. Eu sempre distingui os militantes do partido de pessoas que se inscreveram no partido, que são duas coisas diferentes. Um militante do partido não é um militante de ocasião, é um militante quando as coisas lhe correm bem ou correm mal. Eu tive divergências profundas com o Dr. Paulo Caldas, tivemos divergências políticas muito acentuadas e que foram públicas, mas nunca passou pela minha cabeça a traiçoar o partido que sempre representei e o partido no qual milito. Não sou um vira-casacas, não sou um oportunista, tanto quando divergi e saí, voltei à minha profissão. Agora também compreendo que há um conjunto de pessoas que dependem da Câmara para viver, há outras pessoas que se inscreveram no partido apenas para manter uma pessoa no poder, em nome do partido, e que a partir do momento que essa pessoa não foi escolhida pelo partido, a vão acompanhar e demonstram que eram militantes de ocasião. Portanto, não lhe queria chamar oportunistas, porque eu acho que é demasiado forte, mas militantes de ocasião. Eu gostava de distinguir aqui a situação de Cesaltina Sereno. A Cesaltina Sereno teve uma conversa muito franca comigo, apresentei-lhe as razões pela qual tínhamos escolhido outra pessoa à partida, que ainda vai ter que ir à Comissão Política, outra pessoa para liderar as listas na Junta de Freguesia de Valdapedra. Foi proposto a Cesaltina ser a número 2 nessa lista, salvo erro há 4 anos, ou foi a número 3 ou foi a número 4, e a Cesaltina, depois de ponderar, entendeu
que não concordava com isso e que iria ser candidata pelo PSD e que apresentava o seu cartão. Aliás, teve a gentileza de me dizer que para a Câmara Municipal, obviamente que me apoiaria, mas que não podia apoiar o nosso candidato para a Junta de Freguesia de Valdepedra e, por essa razão, iria ser candidata pelo PSD. Portanto, a Cisaltina jogou de uma forma clara, não concordo, lamento profundamente, porque a minha cultura político-partidária não é essa, mas a Cisaltina gostava de diferenciar de outras questões, porque a Cisaltina teve a hombridade de pedir para falar comigo, tivemos várias conversas e entregou o cartão para poder tomar a decisão que tomou. E é mesmo a pergunta final, depois de ter renunciado ao mandato na Câmara Municipal, muita gente esperaria que o Pedro Ribeiro até terminasse o mandato quando iniciou o primeiro mandato na Conselhia, que o terminasse e que fechasse as malas e fosse embora, porque na altura estava no Ministério da Justiça. Depois outros se perfilavam para continuar o trabalho do Partido Socialista, como o exemplo do atual presidente Paulo Varanda, mas o senhor volta outra vez ao Conselho e volta a candidatar-se e volta a vencer as eleições para a Conselhia. Passado alguns meses diz que é candidato à Câmara Municipal do Cartaz. É por uma vaidade ou porque julga que o Conselho precisa de si como Presidente da Câmara Municipal? Bom, em primeiro lugar, eu percebo que há quem tenha interesse em passar essa mensagem, mas eu nunca abandonei o Conselho do Cartaz. As eleições autárquicas foram em outubro de 2009, eu ganhei o partido em fevereiro de 2010, nunca me desliguei nem do Partido Socialista, nem do Cartaz. Percebo que haja interesse em algumas pessoas em propagar isso, mas de facto uma mentira não é por, como se me dizer, não é por ser repetida muitas vezes que passará a verdade. Eu candidato-me, e já tive a oportunidade também de explicar isso aqui, candidato porque sinto a motivação e sinto o conhecimento necessários para neste momento ser útil à minha terra, à terra que cresci, à terra onde tenho a minha família, onde tenho os meus amigos, onde pago os meus impostos, e é nesta terra que quero trabalhar para o seu desenvolvimento. Se eu estivesse satisfeito com o atual estado da minha terra, obviamente não sentia necessidade nenhuma, nem eu, nem as pessoas que me acompanham, de nos candidatarmos. Agora, obviamente, perante o que se está a passar, eu não posso cruzar os braços, eu e aqueles que me acompanham. E eu acho que a esmagadora maioria das pessoas compreende isto muito bem. O mais fácil para mim, para um Fernando Amorim, para a Sónia Serra, para o Pedro Nobre, para o Adélio Pereira e para tantos e tantos outros, bom, era mantermos as nossas profissões e abandonarmos a nossa terra. Isso seria a solução mais fácil. Agora, obviamente, tendo nós todos a consciência que é possível fazer muito melhor e sentindo esse apelo também da parte das pessoas para pegarmos na nossa terra e inverter esta tendência negativa dos últimos anos, é obviamente que metemos mãos à obra, arregaçámos as nossas mangas e dissemos presente aos nossos concidadãos que têm aqui um projeto político que encara os problemas de frente, que tem capacidade para mobilizar as pessoas, para resolver os seus reais problemas, para que esta seja uma terra que volte a ser digna e que possamos todos ter cada vez mais orgulho, nós e as gerações vindouras, em afirmar em qualquer sítio que somos do Cartaz. O atual estado em que a terra se tem estado a degradar, obviamente nos obrigava a fazer qualquer coisa por ela. O que o senhor está a dizer e está a deixar o aviso à navegação é que não venham
para cá com mais aquela de que eu não estive cá, que não estou interessado no Conselho, que quero ser Presidente de Câmara por uma vaidade e para ajuste de contas. O que o senhor está a dizer é que chegou à altura de trabalhar para a sua terra. Joaquim Palmela, nós estamos, como sempre tivemos, do lado das ideias e dos projetos e das pessoas. Eu estou pouco disponível para andar a discutir questões pessoais, e acredito que tinha muitas. Repare, no último fim de semana, quando me chega a notícia que, e eu vou dizer o nome das pessoas porque eu detesto não ser claro, que há um senhor que se chama Fernando Ramos, que é organizador da Feira Rural, que está naquele sítio, nesse papel, e que ao mesmo tempo anda de volta dos feirantes e das pessoas da feira e das pessoas a quem distribui senhas para irem buscar alimentos, a acartá-las para subscreverem a petição para que Paulo Varanda possa ser candidato independente. É óbvio que eu reprovo isso, e nós teríamos muito sobre essas matérias muito a falar. Eu percebo que as pessoas queiram agradar a quem lhes deu um emprego, ou na Câmara ou na empresa municipal, que eu nunca sei bem onde é que o Sr. Fernando Ramos trabalha, se é na Câmara Municipal, se é na empresa municipal. Agora, se uma pessoa está em funções para organizar uma feira rural e anda a acartar pessoas e a pressionar pessoas que vão a essa feira rural para irem subscrever a candidatura de Paulo Varanda, é óbvio que isso entristece-me, e acho que mesmo para quem quer agradar a quem lhe deu emprego, há limites para tudo, e nós, se quisermos fazer uma campanha em coisas destas, temos muita matéria para falar, mas esse nunca foi o meu caminho, e portanto aquilo que eu espero é que nestas eleições se debata aquilo que é mais importante, que é aquilo que diz respeito ao futuro e à vida das pessoas. Quais as soluções para os problemas que temos? Agora, se nos andarmos a perder em questões menores, acho que o Conselho do Cartaz fica a perder, e o debate político faz com que cada vez mais pessoas se afastem dele. Dr. Pedro Ribeiro, muito obrigado por ter aceito o convite de estar connosco nesta Conversa em Dia. Na próxima quarta-feira, o convidado é o segundo que apresentou a sua candidatura no Conselho do Cartaz à Câmara Municipal, Paulo Varanda. Agradeço, Joaquim Palmela, esta oportunidade da Rádio Cartaz. Aproveito para democraticamente cumprimentar todos os candidatos que se apresentam a estas eleições e deixar naturalmente uma mensagem de esperança perante as muitas dificuldades que muitos concidadãos nossos estão a passar, nomeadamente questões de pobreza, questões de desemprego. Gostava de lhes dar naturalmente uma mensagem de esperança, e que contem connosco para trabalharmos no sentido de que o Cartaz seja uma terra mais próspera e que crie mais oportunidades para todos. Muito obrigado. Pedro Ribeiro, o primeiro convidado destas Conversas em Dia, à quarta-feira, a partir de hoje. Recordo as próximas conversas, e já na próxima quarta-feira, de hoje a 8 dias, será com Paulo Varanda, o candidato do Movimento pelo Cartacho. Recordo que a sequência das Conversas em Dia teve como mote a apresentação de cada um dos candidatos. O primeiro, Pedro Ribeiro; o segundo, Paulo Varanda; o terceiro, Mário Júlio; o quarto, Vasco Cunha. E assim se vão proporcionar estas Conversas em Dia à quarta-feira, depois das 7 da tarde, com repetição às 11 da noite. Dizer-lhe que estas conversas têm à volta precisamente a candidatura de cada um dos candidatos, não dando aqui largas àquilo que é o programa eleitoral de cada um deles, mas dando a conhecer algumas das linhas estratégias dessas candidaturas, e falando também de algumas questões que estão iminentes ao Conselho do Cartacho, e o porquê de estas 4 pessoas que já são conhecidas candidatos à Câmara Municipal do Cartacho se terem apresentado nestas eleições. Esta semana, Conversa em Dia.